Bom dia, mulheres, a paz do Senhor, amém? Eu fiquei responsável pela palavra hoje. E aí o texto está lá em 1 Samuel, capítulo 4, a partir do versículo 14. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e vindo deu a notícias a Eli. Era-lhe da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado, já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo. E também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos. E a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele a menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, e junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia-lhe julgado a Israel 40 anos. Amém? Só até aí. Esses últimos dias eu tenho refletido muito, depois daquela sequência de palavras do pastor sobre ministério, né? E eu tenho tem nascido dentro de mim vários questionamentos com relação à posição, a ministério, a como seguir a carreira. E na Bíblia, ao longo da Bíblia, a gente vai ter exemplo de tudo. A gente tem exemplos de pessoas que iniciaram bem, que continuaram bem e finalizaram bem. Assim como a gente tem pessoas que nem iniciaram, existem pessoas que iniciaram e abandonaram, enfim. Aqui a gente está vendo a triste morte de um sacerdote chamado por Deus, Eli. A gente vê ele na idade de 98 anos, já cego, era um homem velho, pesado, e ele havia julgado Israel. Então, a primeira coisa que me chama a atenção é que Eli tinha um ministério. E havia sido Deus que havia dado esse ministério a ele. Mas a palavra, nos capítulos anteriores, nos versículos seguintes, a gente vai ver uma profecia que chega até Eli. E a profecia vai dizer assim: olha Eli, eu prometi para ti, Deus vai dizer a ele através de um profeta, que a Bíblia não diz o nome, vai dizer: olha Eli, eu prometi a ti que a tua descendência perpetuaria por todos os tempos. Eu faria tua descendência perpétua. No ministério, no chamado. Deus havia prometido isso a ele. Que promessa linda, irmãos. Irmãs. Que promessa linda. Mas aqui, a primeira coisa que Deus fala é que, olha, houve um grande morticínio no meio de Israel. E os teus 2 filhos, Eli, a herança do Senhor na tua vida, aquilo que Deus te deu, os frutos de ti, eles foram mortos. E logo em seguida ele diz: a arca de Deus foi tomada. E em seguida ele cai para trás. E a Bíblia relata que ele morre velho e pesado. Por quê? Né? E Deus vai dizer: longe de mim de cumprir tal coisa. E vai explicar o porquê. E tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Deus vai dizer para ele: longe de mim cumprir tal coisa, porque, nas minhas palavras, né? Você amou mais aos teus filhos do que a minha palavra. Você amou mais eles do que a mim. Você zelou muito mais por eles do que por mim. E Deus não negocia isso, irmãs, nas nossas vidas. Ele não negocia. Ele não negocia. Então, Deus está nos chamando, porque a Bíblia vai dizer, no capítulo 3, no início do capítulo 3, se não me engano, no versículo 3, que, na parte B do versículo, que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus levantou um menino. Então, antes que a lâmpada de Deus se apagasse de Israel, porque Eli havia se corrompido, Deus levantou Samuel. Deus levantou alguém. Deus está levantando pessoas. Deus está me levantando. Deus está te levantando. Em meio ao caos, Deus está levantando luzes nessa geração. No tempo em que se vivia muito tempo, ele viveu 98 anos, que não é pouco. Mas para os dias,
comparado a outros que morreram muito mais tempo depois, era pouco. Eli morreu sem os seus filhos. Os frutos de Eli morreram. Porque aquele que perde Deus não tem fruto. Aquele que perde Deus não tem presença. Foi arrancada a presença de Deus do meio do povo que Eli foi chamado para ministrar. E quando a presença de Deus é arrancada, a morte. Porque Eli escolheu abandonar o seu ministério. Hoje, minhas irmãs, Deus está nos chamando para correr para Ele e nos agarrarmos com aquilo que Ele nos deu para fazer. Porque aí sim teremos vida, vida em abundância como Ele deu àquela mulher. Porque aí sim teremos frutos, e não frutos para a morte, frutos que perpetuem, porque a presença de Deus é colocada nas nossas vidas para nos dar vidas e para carregarmos a sua arca, a sua presença. Precisamos morrer para nós mesmos, precisamos abrir mão das nossas vontades, precisamos renunciar tudo aquilo que Deus está nos chamando para renunciar. E precisamos correr a carreira e fazer como Paulo. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então fique com essa palavra que tem falado muito comigo e que você, irmã, hoje possa ver e se ver como uma lâmpada de Deus, uma lâmpada nas mãos do Senhor, e que o